E aí, irmãos, graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica no livro de Levítico. Agora vamos falar sobre o capítulo 18 e o capítulo 19. E no capítulo 18, o Senhor inicia falando a respeito das relações sexuais ilícitas, ou seja, aquelas não permitidas. Ele vai falar sobre as relações sexuais entre parentes, com a mãe, com o pai, com o irmão, com irmã, com primos, tudo isso são relações ilícitas, proibidas, com primo, com prima, com tio, tia. Então ele começa falando assim: o Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas, eu sou o Senhor vosso Deus. Não imitareis os costumes da terra do Egito, onde habitastes, nem imitareis os costumes da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Não andareis segundo os seus estatutos, obedeceis aos meus preceitos e guardareis os meus estatutos, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então o Senhor tira os israelitas do Egito, onde todas as uniões ilícitas e essas uniões repugnantes, abomináveis diante do Senhor, que nós vamos dizer aqui no capítulo 18, eram praticadas no Egito e também são praticadas para onde eles estão indo. Então eles estão no meio termo, eles estão ali no deserto, no Sinai. E aí o Senhor fala, da onde vocês vierem, para onde vocês vão, costume essas uniões que eu não são lícitas diante dos meus olhos e essas uniões repugnantes também. Então ele fala sobre as relações entre parentes e as relações repugnantes, que seriam relações homossexuais, relações com animais. Então a gente vai trabalhar mais um pouco aqui. Então assim, o Senhor está falando para eles, sempre serão diferentes. E aí, isso é importante a gente notar, porque muito do que a gente vai falar aqui agora era algo que já era praticado naquele tempo e muito antes daquele tempo mesmo. Então, versículo. Depois que ele começa a falar a respeito das as relações sexuais entre parentes, ele fala: ó, guardarei os meus estatutos e as minhas normas, pelas quais o homem viverá se obedecer a eles. Eu sou o Senhor. Nenhum de vós se chegará a um parente de sangue que lhe seja próximo para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor. Não desonrarás teu pai, descobrindo a nudez de tua mãe. Ela é a tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirá a nudez da mulher de teu pai. É desonra para o teu pai. Ele vai falar então a respeito de vários parentes que a partir de então seria proibido, porque agora tinha uma lei, um decreto. E aí, versículo 19: não te aproximarás de uma mulher para descobrir sua nudez enquanto estiver impura por causa da menstruação. Versículo 20. Então, lembrando que por causa do sangue, ela tinha aquele período aquele ritual de purificação, que era durante 7 dias, e aí, ou durante todo o tempo que ela estivesse tendo fluxo de sangue, né? Versículo 20. Não te deitarás com a mulher de teu próximo, contaminando-te com ela. Não oferecerás a Moloque nenhum dos teus filhos, fazendo passar pelo fogo. Então assim ele fala, versículo 20, não deitará com a mulher do próximo. Era bem comum isso acontecer no Egito e também acontecer aonde eles estão indo. E não oferecer a Moloque nenhum dos teus filhos. Então era um deus que havia no Egito, havia naquela época, que era comum sacrificar o filho ou a filha perante esse falso deus. Então eles sacrificavam mesmo, eles lançavam no fogo a criança. Era algo abominável diante dos olhos de Deus. Não te deitará com um homem como se fosse uma mulher, é abominação. Então esse versículo 22 fala sobre o homossexualismo. E isso me chama a atenção o seguinte: a gente vai dar muita ênfase ao 22. E literalmente a gente tem que dar ênfase. Mas não ênfase ao 22. A ênfase a todo tipo de pecado, a todo tipo de união repugnante. Então o Senhor não fala somente a respeito do homossexualismo, mas ele fala também sobre deitar com a mulher do teu próximo, trair sua esposa, trair seu marido. Então, a gente vê que, infelizmente, no nosso mundo cristão, a maior ênfase é aquele pecado do homossexualismo. Ah, ele é gay, então
aquilo ali é horrível perante os olhos dos irmãos, mas o irmão que traiu a esposa e tá com outra mulher é feio, mas não é tão feio como o homossexualismo. Então, assim, é uma balança desigual, porque não existe para Deus diferença entre tal pecado. Então, a gente não tem que passar a mão sobre o pecado de uma pessoa, mas a gente também não tem que ficar dando ênfase apenas de um lado do pecado. Pecado é pecado e todos os pecados devem ser confessado ao Senhor, levado diante do Senhor, levado diante dos irmãos, como Mateus 18 ensina, né? Confessar aos irmãos para que haja luz. Então ele vai falar sobre a fofoca é pecado diante dos olhos do Senhor, a calúnia. Então diversos temas são tratados aqui, mas a ênfase fica sempre a ênfase nesse capítulo que ele fica na relação homossexual e na relação entre animais, que ele fala também, ó. 23, não te deitarás com nenhum animal, contaminando-te com ele, nem a mulher se porá diante de um animal para juntar-se com ele, é perversão. Não vos contamineis com nenhum dessas coisas, porque as nações que eu expulso de diante de vós se contaminaram com todas elas. Então tudo isso que a gente está falando aqui, para onde o Senhor está levando ele, para as nações ali, os heteus, os aveus, então os cananeus, eles têm isso como prática. Então o Senhor está falando para ele, vocês vão ser diferentes, não se contamine com essas ações. E aí versículo 29, porque todo aquele que cometer alguma dessas abominações, sim, aquele que cometer serão eliminados do meu povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, para que não venhas a cair em nenhum desses costumes repugnantes praticados antes de vós, e para que não contamineis com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Então o Senhor está falando isso, ó, vocês serão diferentes, eu sou o Senhor vosso Deus, vocês não vão mais adorar aos deuses do Egito, não vão adorar os deuses das nações da qual eu expulso diante de vós, e não vão ter as práticas deles. Vocês serão um povo separado, consagrado a mim. E aí, versículo 19, nós temos as repetições de diversas leis, inclusive guardar o sábado, honrar o pai e a mãe, sempre cuidar dos pobres, né? Ele fala sobre a colheita. Então, ó, versículo 1 fala, o Senhor disse a Moisés, fala a toda a comunidade de Israel, sereis santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então ele fala, se eu sou santo, vocês têm que ser santos, porque não há como a gente viver junto, porque o meu fogo de santidade mata. Vocês viram o que aconteceu com Nadab e Abiú. Morreram porque ofereceram o fogo estranho diante de mim. Então, seja santo para se aproximar de mim. E aí ele continua, cada um de vós respeitará sua mãe e seu pai. Guardareis os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. E é interessante que a primeira coisa que ele fala é sobre honrar o pai e a mãe. E não sei se vocês lembram, onde está essa honra ao pai e à mãe? É o 5º mandamento. Então o Senhor tem os 4 primeiros mandamentos totalmente direcionados ao Senhor, não terás outros deuses diante dele, não farás imagem de escultura, não fará o nome do Senhor em vão. E o 5º mandamento, ele fala a respeito de honrar o pai e a mãe, para que os seus dias sejam prolongados nessa vida. Então, existe uma honra, uma bênção em honrar o pai e a mãe, e ele dá sempre essa ênfase. E aí, ele fala, guardar o sábado, não voltarei para os ídolos, nem faças deuses de metal para vós, eu sou o Senhor vosso Deus. Aí, versículo versículo 15, ó. Não farás injustiça em um julgamento, não favorecerás o pobre, nem honrarás os poderosos, mas julgarás o teu próximo com justiça. Não divulgarás calúnia entre o teu povo, nem conspirará contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. 18. Não te ligarás, nem guardarás ódio contra a gente de teu povo, pelo contrário, amará o teu próximo como a ti mesmo. Então ele fala o 2º mandamento, né? O primeiro mandamento, amará o Senhor de todo o coração, de toda a mente, de toda a força, de toda a alma. E o 2º mandamento é amará o próximo como a ti mesmo. Então ele fala isso já no Velho Testamento, sobre amar os nossos inimigos também. Então o próximo não tem a ver com o parente, o próximo tem a ver com quem está mais perto de você naquele exato momento. E aí, nós chegamos no versículo 26, ele fala,
Não comerás nada com sangue, não praticareis encantamento nem adivinhações. Não cortareis o cabelo dos laterais da cabeça, nem aparareis as pontas da barba. Não cortareis o corpo por causa dos mortos, nem fareis marcas na pele. Eu sou o Senhor. Não desonrarás tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua e não se encha de depravação. Então nós falamos a respeito de comer a carne de porco aquele dia, usando essa passagem que eu falei que era leis para os israelitas, e eu falei que se você queria obedecer esse mandamento direcionado aos israelitas, você tinha que obedecer todos os outros, e inclusive não cortar a barba, não aparar a barba, não aparar, cortar a lateral do cabelo. E aí nós temos a polêmica a respeito da tatuagem. Então, de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, só tem uma passagem que fala a respeito de marcar o corpo. E essa passagem é aqui no Levítico 19, versículo 28. Não cortareis o corpo por causa dos mortos, nem fareis marca na pele. Então, lembrando, o que o Senhor fala lá no versículo capítulo 18? Não imitareis os costumes da terra do Egito, onde habitava. Então, no Egito havia uma cultura, havia um costume de marcar os corpos em questão de homenagem aos mortos, em questão de homenagem aos deuses. Esse costume que havia no Egito era proibido para os israelitas. Então, por isso o Senhor deu esse decreto: não vai ter esse costume que os israelitas têm e aqueles também para onde estou mandando vocês. E aí, hoje, muitas pessoas usam esse texto para falar que é proibido fazer tatuagem. Então a questão é a seguinte: mesma coisa da carne. Se a tua consciência ela te condena em fazer uma tatuagem, não faça. Mas se tua consciência não te condena e teu coração está em paz, amém. Porque nós não temos nenhuma outra passagem falando a respeito de tatuagem. E a única passagem que nós temos a respeito de marcar o corpo é essa, e está falando sobre uma cultura no Egito, e não vejo assim exatamente uma proibição. Não vejo que tem algo demais para você escrever lá no seu corpo, por exemplo, I love Jesus, eu amo Jesus, ou uma passagem bíblica, por exemplo, primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, eu não vejo problema algumas coisas você colocar no seu corpo, mas eu sei que pode ter coisas que você venha colocar no seu corpo que seja idolatria. Por exemplo, você vai fazer um escudo de um time lá, você está idolatrando aquele time. Então, o teu coração, você está mostrando o que o seu coração ama. O seu coração ama aquele teu time. Então, assim, eu acho meio complexo essa questão de tatuagem. Eu mesmo não tenho, porque eu não tenho paz para colocar, mas não que eu me sinta condenado pela palavra. Pela palavra eu não sinto que ela me proíba, mas eu sinto que eu não tenho paz. Então, assim, o que isso significa? Significa que algumas pessoas, nós dizemos no CPP, algumas pessoas podem fazer algumas coisas e outras não. Então, o Senhor, ele é um Deus pessoal também. Então, tem coisas que o Senhor pede para você que é só para você, e você não pode fazer dessa coisa uma regra. Por exemplo, se o Senhor falar para você que você não deve usar a internet durante um determinado tempo, você não pode usar isso de regra dizendo que isso é para todos. Se o Senhor te proibir de ver televisão, você não pode falar que isso seja para todos. Então, tem coisas que o Senhor pede que são específicas. Então, que possamos aprender a ouvir a voz de Deus a respeito daquilo que Ele está falando para mim, e ouvir a voz de Deus na palavra que Ele está falando para o povo. Então, assim, resumindo, eu não vejo que essa passagem a respeito de marcar o corpo em homenagem aos mortos tem a ver com a cultura hoje de fazer tatuagem. Não creio que as pessoas façam isso como era feito no Egito. Lógico que a gente sabe que tem pessoas que vai lá, tatua o nome da mãe que faleceu, tatua o rosto da criança. Então, assim, eu não sei te dizer até que ponto isso pode ser uma idolatria ou não,
mas só estou dizendo a respeito do texto, o que o texto está falando. Então a gente está aqui falando uma visão panorâmica a respeito da palavra do Senhor, e na palavra do Senhor fala a respeito de uma cultura egípcia que era homenagear os mortos e homenagear os deuses, e essa cultura foi proibida então no capítulo 19. E aí, versículo 31, não procurareis os que consultam os mortos, nem os feiticeiros. Então, tem pessoas que gostam de querer ir em alguns lugares para consultar os mortos, e isso era uma proibição diante do Senhor. O Senhor, ele declarou isso para os israelitas, vocês não vão ter esse costume de consultar os mortos. E lembrando, se Deus proibiu, é sinal que tinha uma certa possibilidade, beleza? Ninguém iria proibir algo que não fosse possível. Vamos lá. E aí, versículo 35, não cometereis injustiça ao julgar medidas de comprimento, de peso ou de capacidade. Tereis balança justa, peso justo, efa justa e rim justo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. Guardarei todos os meus estatutos e todas as minhas leis, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Então não vai julgar dizendo que algo seja pior que o outro. Tudo que o Senhor decretou como um pecado é pecado, e todo pecado deve ser retirado da presença do Senhor. E é isso, irmão, então, nossa leitura do capítulo 18, capítulo 19, que possamos caminhar no caminho da santidade, no caminho da pureza, e esse caminho é na presença do Senhor. Lembrando, ele diz, andai em minha presença e sereis santos, serei perfeitos, serei íntegros. Então, o único caminho da nossa santidade é a presença do Senhor, porque somente Ele que pode nos santificar, renovar nossa mente. E como que o Senhor renova nossa mente, irmãos? Através de sua palavra. A palavra, ela é a água que nos purifica e nos santifica. Beleza, irmão? Graças e paz a todos. Tamo junto.